Olá, bom dia! Olha o Agronacional chegando para trazer os ares do campo para a sua telinha. Eu sou Priscila Rangel e a gente se encontra agora aos domingos para dar muito destaque aos assuntos do campo e da cultura agro. No programa de hoje, nós separamos alguns dos melhores momentos da temporada. Quer ver só? A aposentadoria rural é nosso destaque por aqui. E no Repórter Rural, a gente acompanha as opções para o trabalhador do campo que vai se aposentar. Vamos falar também sobre os desafios enfrentados pelo pequeno produtor brasileiro. E no documentário A Saúde Está Entre Nós, vamos mostrar a pesquisa realizada por cientistas da Fiocruz com plantas medicinais. Elas se transformam em fitoterápicos que ajudam em tratamentos. Você vai ver ainda curiosidades de como os espumantes e vinhos podem ser conservados embaixo da terra. E a força de uma batata doce que ganhou adubos diferentes para crescer. Olha esse programa, fica com a gente, o Agronacional está só começando. A jornalista Mariana Tokarnia nos mostra agora no Repórter Rural o futuro da aposentadoria do trabalhador do campo. Confere aí. – 55 anos para mulheres, 60 para homens. Essas são as idades mínimas para que trabalhadores rurais possam se aposentar. Há casos, no entanto, como o de Rosalina, que mesmo antes da idade necessária, o corpo já não suporta o trabalho duro na roça. Os benefícios da Previdência também podem se aplicar a essas situações. A minha vida foi muito difícil, né? Porque no sol do dia a dia, entendeu? A gente padece muito, né? Trabalhando no sol. E eu sei que não é fácil, mas tudo a gente tem que ser amenizado, né? Tem que ter paciência, mas graças a Deus consegui. Eu comecei a trabalhar eu estava com 20 anos, né? E fui continuando, trabalhava na produção de lavoura, de doméstica, entendeu? Até que, graças a Deus, não dei conta mais de trabalhar, fui obrigada a me aposentar, né? Porque eu não consegui mais trabalhar. Rosalina tem fortes dores de coluna que às vezes a deixam de cama. Por anos, a agricultora juntou dinheiro e pagou mensalmente a contribuição ao INSS. Isso a enquadrava como contribuinte individual. Eu tive ajuda do pessoal da Emater. Eu estava com problema de saúde há muito tempo, mas eu não queria dar entrada porque eu não estava na idade certa. Entendeu? Eu me sentia que eu não podia. Eu trabalhava aqui com meu esposo, ele tem a carteirinha há muitos anos, que inclusive ele está aí também, precisando de aposentar e não consegue, entendeu? Que esperando a data certa, né? Aí agora o que acontece? Aí eu falei para as minhas amigas lá, as meninas lá de dentro que trabalham na Emater, eles foi e falou, se você trouxer o laudo, inclusive eu tenho o laudo aí, se vocês quiserem ver, aí eu fiz uma ressonância e levei lá e passei. E divide meu problema, né? Da coluna. A aposentadoria rural possui diferentes categorias. A de Rosalina, como contribuinte individual, é uma delas. Quem nos explica melhor é a especialista Carolina Mello. Bom, as categorias de segurado para o trabalhador rural são segurado empregado, que é aquela pessoa física que presta serviço para o empregador e este empregador assina sua carteira de trabalho, como também paga sua contribuição para o INSS. Existe o segurado contribuinte individual, que é aquele que presta serviço de forma eventual para um ou mais empresas e ele faz sua própria contribuição para o INSS. Existe também o contribuinte avulso, que é aquele que presta serviço para mais de uma empresa, também de forma eventual, mas ele presta serviço mediante sindicato ou cooperativa. Quem faz a contribuição para este trabalhador avulso é o sindicato ou a cooperativa. E existe também um segurado especial. Quem que é o segurado especial? É aquele que trabalha individualmente ou em economia familiar para sua própria subsistência ou subsistência da sua família.
Esse trabalhador em especial, que é o segurado especial, ele não faz contribuição direta para o INSS. Quando ele vai requerer a aposentadoria, ele tem que comprovar 180 meses de atividade rural. Ou seja, ela é a única categoria que não precisa fazer a contribuição direta para o INSS. Ele tem que comprovar a idade mínima mais 15 anos de atividade rural. A cada 3 pessoas que se aposentam no Brasil, uma é trabalhadora rural. Daí a importância dessas pessoas para a Previdência. Ao contrário dos trabalhadores nas cidades, que precisam pagar uma contribuição para lá na frente se aposentarem, para os trabalhadores do campo, essa contribuição não é obrigatória. Mas é preciso comprovar com documentos o tempo de trabalho. Dado o peso da aposentadoria rural nas contas da Previdência e, consequentemente, nas contas do país, essa modalidade foi alvo de disputa durante as discussões da reforma da Previdência, aprovada em 2019. As novas regras, no entanto, acabaram não impactando a aposentadoria rural. A Previdência Social faz parte do sistema de Seguridade Social. Este último é formado por um tripé: saúde, assistência social e previdência social. No primeiro integram-se os serviços do Sistema Único de Saúde. No segundo, podemos citar o benefício de prestação continuada, que serve para as pessoas vulneráveis, sejam deficientes ou idosos desprovidos de previdência. O terceiro, a previdência, é um seguro social que, mediante a contribuição, garante aos seus assegurados proteção na velhice e na incapacidade para o trabalho. Esses benefícios são administrados e concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Em 2020, o valor dos benefícios no meio rural ficou em torno de 123,6 bilhões de reais. O valor de benefícios no meio urbano ficou algo em torno de 540,3 bilhões de reais. A arrecadação líquida nesse mesmo ano ficou em torno de 404,8 bilhões. Logo, o que nós percebemos foi um déficit previdenciário global da ordem de 259,1 bilhões de reais no ano passado. Os benefícios no meio rural representaram algo em torno de 19% deste total. O que eu posso falar de 2003 a 2020, o déficit da Previdência cresceu em torno de uma taxa de 14,8% ao ano. E do ano de 2019 ao ano de 2020, a variação percentual do déficit da Previdência ficou em torno de 21,5%. Ou seja, é um dado que vem crescendo e que, é claro, preocupa os agentes públicos e os governantes. Fizemos uma previsão de que a aposentadoria poderia se tornar incompatível com a nova dinâmica demográfica a partir de 2022, quando o bônus demográfico se inverteria. Ou seja, a reforma da Previdência que nós fizemos em 2019, ela ajudaria a minimizar os gastos dentro dessa equação. Mas diante da pandemia e da crise econômica que o Brasil e o mundo enfrentou, não foi possível controlar o equilíbrio entre receitas e gastos. Para quem recebe o benefício, cada centavo faz diferença. Eu não tenho que ficar saindo para trabalhar, entendeu? Ficar trabalhando se eu dar conta. Porque o dia que eu trabalho, o dia que eu pego meia caixa de verdura, quando é de tarde eu não dou conta nem de caminhar. Uma dor aqui na coluna, dor nas costas, entendeu? Eu paguei os 15 anos de INSS, foi por um caso desse aí, porque eu sabia que eu poderia precisar. E agora a gente volta a atenção para os desafios do pequeno produtor rural que encara as dificuldades do dia a dia, a luta contra as pragas e a corrida para melhorar a produção e cultivar o solo. É o que acontece com os produtores do assentamento Santa Helena, em Goiás. Dá só uma olhada. Carlos Alberto sempre esteve ligado à zona rural, até quando foi morar na cidade grande. O serviço que ele arrumou também era voltado à roça. Aqui no assentamento Santa Helena,
O produtor adquiriu uma propriedade com 2 hectares, sendo que um deles é redirecionado à produção de frutas e verduras, principal renda do pequeno agricultor. Para tomar conta de todas as plantações, ele tem a ajuda da esposa. Sendo tímida, ela não quis aparecer. Mas voltando ao plantio, o abacaxi é a maior produção. São mais de 20 mil pés. É 2 alqueires, 1 alqueire é pasto. Aí a gente tem tudo um pouco. Tem banana, tem mexerica, tem laranja, tem pitaia, tem horta, tem moranguinho, tem abacaxi. Está com 30 mil pés de abacaxi, 25 a 30 mil pés. Essas coisas que a gente tem, com o auxílio de Senar, que apoia, deu muito curso bom aqui, a gente vai aprendendo. Mas fácil não é nada. Mas nós vai indo, já está mais ou menos até... Está começando a acostumar já. O problema da gente é a distância, né? A gente leva para Serranópolis, leva para esses programas sociais, mas é longe. Mas tudo que levar vende tudinho. Eu acredito que a gente consegue vender mais ou menos uns 10 mil por mês, a gente consegue vender bruto aqui. A família também investiu na produção de pitaia dos 2 tipos, branca e vermelha. Os frutos foram apresentados por um assistente do Senar Goiás. Foi o professor do Senar que trouxe as mudas para nós, o Álvaro Pessoa de Rio Verde, ele que trouxe as mudas. Nós não conhecia e a gente começou. Aí a gente já vendeu muita muda aqui também, já espalhou muda para muita gente, comprou muda para produzir, para começar. Sempre que surge alguma nova cultivar que a gente entende que pode ajudar o produtor, a gente tenta levar. Igual teve um projeto, se eu não estiver enganado, não foi exatamente o Senar, mas foi a Emater, que ajudou alguns produtores na disponibilização de mudas de pitaia, que é o que está crescendo muito aí em Jataí agora, tem um pessoal que está produzindo bem, e aí disponibilizou para eles algumas mudas e começou com um projeto aí. Hoje já tem muito produtor que está tendo uma boa renda aí com essa pitaia. Todos os meses nós fazemos visitas aos produtores, então é uma visita mensal, em que nós procuramos levantar aspectos de praga, deficiência de nutriente, para a gente estar utilizando, para a gente estar tentando aí passar para o produtor algum produto, algum tipo de manejo biológico, manejo químico mesmo, para tentar auxiliar nas dificuldades do produtor, que a gente sabe aí que hoje um dos grandes problemas da agricultura é a incidência de praga e doença, né? Então a gente tenta ajudar eles a controlar e não perder renda por causa desse tipo de problema. E esse é o caso do agricultor Carlete dos Reis, que apostou na produção de mexerica e laranja. Mas devido a um acidente, ele ficou incapaz de cuidar do plantio. E foi aí que a mosca branca se implantou na produção. E eu não tinha meios de cuidar. E tudo aqui é cadastrado na Agrodefesa. A Agrodefesa acompanha tudo. E eu estava, de fato, com um problema de doença nesses pés. Para evitar que essa doença pudesse espalhar dentro do assentamento, porque aqui tem mais pessoas que plantam, inclusive o plantio está melhor do que o meu, eu entendo e reconheço que está, eu achei melhor arrancar. E avisei para a Agrodefesa que ia tirar os 150 pés. E fiquei cauteloso com o que sobrou. Mas como apareceu o cenário, eu vejo que eu vou conseguir sim colocar esses 130 pés produzir. Inclusive aumentei, né? Não só na fruticultura, eu comecei com manga Pioneer. Né? Coloquei aonde o Zé Neto está me orientando desde a cova. Então o resultado com certeza vai ser bom. Ambos os produtores buscam por inovações e maneiras de produzir com qualidade e eficiência, sempre investindo em capacitação. E falando em qualidade, as frutas estavam um encanto. A pesquisa com plantas medicinais avança no Brasil e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, tem um campus dedicado a receber mudas plantadas por moradores da região e identificadas para se tornarem fitoterápicos. Esses produtos vão ajudar a população de forma mais natural e com menor custo. É o que a gente assiste agora no documentário A Saúde Está Entre Nós. Aí vai depender da quantidade de chuva, do sol, da exposição, dos fatores ambientais que ele está falando. Mas em termos científicos, eu estou perguntando qual é
é a diferença eu ter um guaco que seja essa espécie ou se vale a pena eu ter o outro guaco também? Que em termos esse outro de cima aqui, glomerata. Vocês têm levigata. A gente achou que fosse glomerata, certo? A Irma quer saber, vale a pena a gente buscar um glomerata ou basta a gente ter o levigata? Várias listas que o SUS diz, olha, isso serve como vocês colocaram, para expectorar, né, broncodilatador, expectorar o catarro e tal, então é bom quando você está gripado. As duas espécies servem. Eu digo o seguinte, eu sempre vi mais estudos sobre glomerata, então por isso que a gente ficou querendo glomerata. Mas na lista do SUS tem as duas. Respondi. Essa aqui eu colhi no sítio, prensamos, foi levado para o Jardim Botânico, feito o reconhecimento, verdadeira aroeira, já identificada lá no sítio. O russo tem na propriedade dele uma árvore identificada corretamente, da qual ele pode tirar muda, pode vender, pode plantar, vai ter a confiança que a saúde precisa, a confiança que a pesquisa precisa. E eu entendo, você acha isso bom para você, Russo? É muito importante, sim. Tem uma planta lá que vai servir para medicar muitas pessoas aí, né? A matéria-prima de qualidade é fundamental para o desenvolvimento da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicas. Então, os agricultores fazem parte dessa cadeia produtiva. Então, o Profito investiu nessa capacitação para ter essa matéria-prima de qualidade, o que a gente chama de beneficiamento e comercialização de plantas medicinais. Isso é o começo de tudo, né? Respeitar o conhecimento deles, mas fazer a troca da tecnologia, da ciência com o tradicional. Então, tem o uso tradicional, a gente respeita, mas também o tradicional pode dialogar, quer dialogar, nós queremos dialogar também. Então, como é que estamos? Usou a fitoterapia? E a alimentação, tá conseguindo fazer direitinho? Ô Luiz, tudo bem? Tudo bem, A gente usa uma combinação de fitoterápicos. Nunca a gente usa um medicamento isolado, porque é uma fitoterapia voltada para tratar problemas mais sérios de saúde. Então, o que a gente tem ali? A gente tem pacientes com doenças crônicas, seja doenças reumáticas, seja com dor, seja com câncer. Às vezes, uma infinidade de queixas, né, que aonde tudo que poderia ser feito com a medicina convencional já foi tentado e não surtiu efeito, ou a qualidade de vida do paciente está significativamente alterada ainda, e a gente tenta, com a fitoterapia, resolver esses problemas. Muito, melhora muito. Durmo, fico mais tranquilo, fico mais calma, trabalho mais, bem melhor. Você vai pegar a medicação comigo daqui a 2 semanas, tá? Vai ser feita a manipulação da sua medicação, você pega aqui. Tá. Qualquer coisinha a gente tá aqui sempre às terças, tá? Tá bom. Até a próxima. Até a próxima. A base do conhecimento é o conhecimento tradicional, mas o conhecimento que a gente usa aqui é o conhecimento validado cientificamente, né? A gente trabalha só com planta que tem, vamos dizer assim, um conhecimento científico agregado além do conhecimento tradicional. E por acaso, você já pensou numa garrafa de espumante brotando da terra? É como se a garrafa tivesse sido plantada ali, mas o objetivo final é conservar a temperatura do líquido de forma natural e com um custo bem menor. Vamos ver o que acontece no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Um agricultor encontrou uma forma nada convencional de apurar o sabor das garrafas de espumante. Quem conta esta curiosidade é Suiane Cachoeira e André Silveira.
Os 4,5 hectares de parreirais completam a paisagem desta propriedade que fica na localidade de Caminho Butinga, no interior de Vitimarsum, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Junto, 2 estruturas recém-construídas e uma grande lagoa. E se eu te contar que ao redor dela é que fica o depósito de cerca de 350 garrafas de espumantes? E elas saem do local mais improvável, o banhado. Em muitas vinícolas, os espumantes são armazenados em locais refrigerados. Aqui na propriedade, a escolha foi um tanto diferenciada e bem econômica. As garrafas são enterradas de 20 a 30 centímetros de profundidade e ficam armazenadas durante meses em uma temperatura que não passa de 9 graus. Antes nós tínhamos numa sala com ar-condicionado. Pelo fato de nós ter uma temperatura ideal, a gente levou ele para colocar terra em cima, né? No lado da lagoa. Aí a gente percebeu que ali ele se adapta bem pela temperatura. O primeiro parreiral de uva da propriedade foi implantado há 8 anos, mas apenas há 2 o Darcy decidiu começar a beneficiar a uva. Foi aí que começou uma parceria com o Ingo, também produtor no município de Ibirama, que já tem mais de 15 anos de experiência na área. Para fazer o espumante, os amigos visitaram diversas vinícolas em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Fui fazer um curso lá em Videiras, lá. Aí a gente viu os espumantes lá, né? Daí a gente fez uma ideia para nós ver se dava certo aqui também, né? Vocês visitaram muitas vinícolas, Sim, então, antes de realmente testar? Sim, foi visitar bastante. Para a gente chegar lá onde é que a gente tinha ideia de chegar na fabricação de vinho, né? A gente viu que aqui nós temos um potencial muito forte no setor de uva. Percebemos que seria importante e para outros agricultores plantar, a construção de uma vinícola seria fundamental. Como foi o caso do seu Ingo e de mais 14 viticultores, que produzem a uva e acabam beneficiando aqui, nesta estrutura montada pelo Darcy. São 2 tipos de uvas, a Bordeaux, conhecida por dar bastante pigmento e utilizada na produção de vinhos e sucos, e também a Niágara Rosada. Nesta última safra, a produção chegou a 30 toneladas de uva, 15 produzidas aqui mesmo pela família e mais 15 pelos produtores parceiros da região. O beneficiamento é todo industrializado. Inicia nesta máquina conhecida como desengaçadeira. A capacidade de produção é de 3 toneladas por hora, uma média de beneficiamento de 30 toneladas por dia. Nós colocamos aqui, giramos a caixa dentro dessa máquina, a uva ela cai aqui no segundo pavimento, ela vai por esse cano e já vai para dentro do barril, aonde ali a uva fica fermentando por 3 a 4 dias. No 4º dia, o suco da uva é separado da casca e aí passa por diversos processos. São necessários de 20 a 25 dias para que o suco seja fermentado. Aí é repassado de um tonel para o outro para fazer a limpeza do vinho. Mais 25 dias, repete-se o processo e após 40 dias, novamente. São 3 meses para que o vinho fique realmente limpo e possa ser repassado para as garrafas de acordo com a variedade. São pelo menos 6 diferentes. Na linha da uva Bordeaux, tem o vinho tinto, o seco e o suave. E da uva Niágara Rosada, saem o espumante rosé, o rosé seco e o suave. E se debaixo da terra a gente encontra espumante e vinho, não seria uma surpresa encontrar também uma super batata doce, né? Com adubo diferenciado e uma experiência nova, pesquisadores de Tuporanga estão conseguindo produzir uma batata doce maior e mais resistente. Considerada uma cultura rústica, já que produz em qualquer área e é mais resistente a pragas e doenças, a batata doce tem pouco aporte tecnológico para o cultivo, justamente por essa característica de se desenvolver mesmo em solo pobre. Por aqui, ainda não há recomendação técnica sobre o melhor fertilizante, por exemplo. Por isso, esse pesquisador da estação da Epagre de Tuporanga desenvolveu um estudo inédito para a cultura com 3 tipos de nutrientes: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O experimento, desenvolvido nesta área, começou no ano passado e deve se estender até o ano que vem. Tudo o que é aplicado no cultivo é anotado no papel. O pesquisador faz o controle de toda a quantidade usada e já dá para ter uma projeção, mesmo com o estudo em andamento.
O nitrogênio e o fósforo estamos ainda fazendo um refinamento assim, com os dados, né? É tudo novo, né, esse projeto. O potássio já dá para adiantar que é necessário fazer parcelamento da adubação, metade no plantio e depois aos 30 e 60, né, a outra metade dividir. E a dose de 220 quilos de potássio conferiu a produtividade de 50 toneladas por hectare de batata doce, né, a maior produtividade no nosso experimento. E só para comparação, quando não se utilizou o potássio, a produtividade atingida foi de 40 toneladas por hectare aqui no nosso experimento. Então, houve um aumento de 10 toneladas com a utilização da adubação potássica, que é um resultado que nós acreditamos que pode incentivar o pessoal a fazer adubação da cultura da batata doce. Hoje, Santa Catarina produz, em média, 18 toneladas de batata doce por hectare. É um número que está acima da média nacional, mas que ainda pode melhorar bastante, segundo o pesquisador, se a adubação for feita conforme critérios técnicos. Santa Catarina tem um alto potencial para aumentar a produtividade, né? Só para fazer a comparação, o estado que tem a maior produtividade no país é Mato Grosso, com 31 toneladas por hectare, e Santa Catarina tem 18. Com emprego de novas tecnologias, né? Um exemplo seria a adubação, é possível aumentar a produtividade sem aumentar a área plantada, né? Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E se você gosta do programa, já nos acompanha aqui pela TV Brasil, mas quer também assistir online, basta procurar o Agro Nacional no YouTube ou pelo aplicativo da TV Brasil Play. Mas isso só depois de assistir ao que a gente separou para você, tá? Porque o nosso tema em destaque é o manejo da água. O jornalista Roberto Camargo, no Repórter Rural, mostra vinhedos onde a tecnologia digital se tornou uma aliada para o produtor que precisa irrigar a terra na medida certa. Vamos falar também de sucessão familiar no campo e conhecer o manejo do pirarucu, considerado o bacalhau da Amazônia. Vamos mostrar ainda o cultivo do tambaqui e tem mais, como plantar árvores frutíferas em vasos. Continua com a gente, o Agro Nacional, tá bom demais! Hora de conhecer a técnica inovadora de um produtor no Planalto Central para cultivar uvas. Nos vinhedos, a água é usada na quantidade certa. É a irrigação automatizada, como nos mostra o jornalista Roberto Camargo no nosso Repórter Rural. A água é essencial para a produção agropecuária, mas o produtor pode usar até mesmo a escassez desse recurso a seu favor. Ele só precisa analisar as características do solo e do clima para escolher uma cultura e um sistema adaptados à disponibilidade de água na região. Um exemplo disso vem do Planalto Central, com uma técnica inovadora que tornou viável o cultivo de uvas para a produção de vinhos finos, uma segunda poda que desloca a produção para outro período do ano. Ela empurra o ciclo da videira para o inverno. Então, em vez de pegar uma época chuvosa, uma época mais quente, a gente pega o inverno com amplitude térmica excelente, mais ou menos uns 15 a 20 graus, e ausência de chuva. Então, a gente consegue produzir uma uva de super qualidade, com uma maturação excelente aqui. O cacho começa a se desenvolver em abril, quando aqui no Planalto Central as chuvas cessam, né? E aí nós temos não só essa questão de chuva, mas nós temos, por exemplo, altitude, que é muito interessante, a nossa altitude média aqui de 1000 metros, e principalmente amplitude térmica, que é o fator preponderante para os compostos fenólicos, para se colher uma boa uva para um bom vinho fino. Então nós temos mínimas aqui de 8, 10 graus nesse período de maio até agosto, e esse ano até alongou esse período, né? Máximas de 27, 28, 30. Então de dia, muita luz aqui em Brasília, né? O céu de Brasília, conhecidíssimo, né?
Muita luz, a planta realiza muita fotossíntese e à noite ela se resguarda com essa temperatura amena e guarda essas energias para o cacho. Então a gente chega em agosto com a uva praticamente perfeita, muito madura, né? Para se fazer um ótimo vinho fino. Então essa tecnologia mudou tudo. A época que a gente para de ter chuva aqui no Cerrado é a época que a gente vai produzir. Então a gente precisa manter a uva hidratada por um tempo, mas depois a gente corta a água. Porque ela precisa concentrar açúcar, ela precisa não ter essa disponibilidade toda de água. Então a ausência de chuva é uma vantagem. A tecnologia digital é outra aliada para aquele momento em que o produtor precisa irrigar na medida certa. Você é a pessoa que ali com um clique manda a água aqui para o pé, né, da videira. Certo. Mas antes de você dar esse clique, então, você tem que ser alimentado por outras pessoas que estão a campo e levantando que tipo de informação? Sim. Aqui na Almacena a gente preza muito pela tecnologia, né? E agregar quanto mais tecnologia possível para ajudar, né, no campo, no manejo do campo. Então a irrigação aqui é automatizada, 100% automatizada no acionamento, né? A gente está automatizando essa parte de campo ainda, né? De medição de umidade do solo, mas a gente consegue facilmente automatizar quanto tempo de rega cada setor, porque a gente tem aqui 4 setores de irrigação, então a gente consegue quantos em cada setor vai ter de água e por esse sistema ser muito inteligente, muito preciso em água, a gente tem uma uniformidade de distribuição de água, né? Então todo o solo, todo o setor tem a mesma quantidade de água por milímetro, por metro. Então a gente consegue aproveitar muito bem esse recurso e a gente conecta isso com a internet também. A gente consegue daqui ou de Brasília ou de qualquer outro local irrigar ou não. Então a gente tem esse controle muito bem de quando está sendo irrigado ou não. E a gente vai partir para essa segunda fase de controlar mesmo a parte hídrica, né? De medição em solo mesmo, né? Fazer o manejo da água na propriedade é mais simples do que parece. Depois de conhecer as necessidades das plantas e a condição do solo, é só colocar a água na medida e no lugar certo. Tá aí, garantia de rendimento, qualidade do produto e baixo custo de produção. Tudo isso em harmonia com a preservação do meio ambiente. Primeiro é importante ressaltar que esses vinhedos aqui estão sendo instalados em áreas de uma propriedade, de um produtor rural, geralmente preteridas pelo próprio produtor. São aquelas fundo de fazenda, ou é pedra, ou o produtor tem ali um pastinho mal cuidado e hoje está sendo a área mais valorizada da propriedade porque está se produzindo vinhos de qualidade, né? E isso agrega muito valor àquela área que era preterida. Mas principalmente na questão da irrigação, há uma diferença gigante, por exemplo, para culturas irrigadas, né, por pivô central ou por outras formas de irrigação, outros sistemas de irrigação, até para as culturas anuais, porque primeiro a gente usa a tecnologia israelense por gotejamento, né, sistema por gotejamento, e gasta-se pouquíssima água nesse sistema, né, e a videira por si só também, ela é pouco exigente em água, pelo contrário, até ela prefere que tenha menos umidade do que principalmente no período da maturação. Então nós irrigamos aqui quando cessam as chuvas, que é abril, maio, até junho, né? Só nesse período, uns 60, 70 dias, né? E aí a gente corta a irrigação, né? E só voltamos a irrigar em setembro e outubro. Então, e por gotejamento, então, que gasta pouquíssima água por hectare. Então, de fato, a nível de sustentabilidade, é muito interessante essa cultura. A tecnologia agropecuária avança cada vez mais. O que não falta é inovação e novos recursos. Mas o grande desafio para o produtor rural hoje, Priscila, é adaptar as suas práticas agrícolas para consumir cada vez menos água e garantir que a sua atividade seja realmente sustentável. O foco no aprendizado pode ser um diferencial dessa nova geração de produtores rurais. Jovens que vão estudar nas cidades e voltam para o campo com novas técnicas para aumentar a produtividade das terras da família. Confere aí. Jean Márcio trabalha no cultivo de tomates de mesa com a família desde criança. Eles vivem em Cajuri, município que pertence à região das Matas de Minas Gerais.
Trabalham em meio hectare de área arrendada, onde de tempos em tempos trocam para fazer o pousio da terra. Essa prática é feita para que o solo se enriqueça novamente de nutrientes e fique pronto para receber novas mudas de tomateiros. A cada 3 meses tem uma horta nova em um novo local para minimizar a incidência de doenças. Eles compram as sementes e passam para um viveiro especializado em produzir suas mudas. Além do tomate, a família Barros ainda planta feijão e milho. Eles vendem parte da produção para compradores locais e fazem revendas, e a outra parte é comercializada com a CEAGESP. Jean gostava de jogar bola, esse era um dos seus sonhos, e se mostrou habilidoso com a bola. Foram 2 momentos, né? Um quando eu parei de jogar bola e falei, eu vou estudar, e eu não consegui passar no Enem. Aí acabei o 3º ano e não consegui passar no Enem. Aí eu combinei com meus pais de dia eu trabalhar com eles e à noite eu fazer o cursinho. Eles teriam condições de pagar um cursinho pra mim. E meu pai e minha mãe topou. E eu pegava de 7 da manhã às 4h30 e 5h30 eu pegava o ônibus da prefeitura e ia pro cursinho, voltava 11h40. Aí na hora que dava 11h40 chegava em casa e pegava de meia-noite a 1h, 1h30, reestudando de novo aquilo que eu tinha estudado à noite. E amanhã seguinte eu ia de novo pra roça, ajudava eles lá. Trabalhava normal, chegar até no tomate, amarrar, desbrotar, e sábado e domingo eu aproveitava e fazia simulado lá no cursinho. Então esse momento assim, foi um dos mais difíceis e sacrificantes, mas foi por 1 ano só, aí valeu muito a pena, porque no ano seguinte eu consegui a aprovação na UFV. O amor pela agricultura o levou a participar mais tarde da Semana da Juventude Rural. Foi um momento de start, de conhecer a UFV. Eu já tinha sempre em mente, desde meus 12 anos, que eu queria fazer agronomia. E na hora que eu cheguei lá e vi as palestras, pude conhecer alguns departamentos, ficar uma semana inteira lá, foi um momento muito bom e que de fato pesou para as decisões futuras de voltar para o UFV como estudante no curso de agronomia. Os pais do Jean, Dona Wanda e seu Márcio ficaram duplamente felizes, pois seus 2 filhos mantinham a rotina de estudos e passaram no vestibular para o curso de agronomia da Universidade Federal de Viçosa. Todos os dias, eles aguardam o barulho da moto para abrir o portão para os seus meninos vitoriosos voltarem para casa e novamente retomar a rotina de trabalhos com os tomateiros. Nós plantamos tomate, outras culturas. Meus meninos, eu aceito a opinião deles, minha mulher trabalha comigo, eu tenho um rapaz que trabalha comigo e tudo vão trocando ideia. Se não trocar ideia hoje em dia, tudo tocar ficando para trás. E nós trabalhamos para ajudar nossos filhos que estudam e é isso aí. Pegar com Deus e ir para frente. Os extensionistas da Emater local prestam assistência técnica à família e foram responsáveis por inscrever o Jean na Semana da Juventude Rural. A técnica de bem-estar social, Jaqueline, se diz orgulhosa dos passos que o jovem deu até aqui. O que acredita que ele pode e vai muito mais longe na carreira e na produção de alimentos com a sua família. Tem algumas famílias que a gente trabalha que sempre aceitam os desafios que a gente propõe, né? Todas as atividades que a gente propõe, todas as oportunidades, né? E essa família é uma dessas, né? Sempre que a gente vem com uma ideia, com um projeto, com alguma atividade para fazer, eles apoiam e eles aceitam aquilo e aproveitam as oportunidades, né? E o Jean faz isso também, né? Eu acho que é o costume que teve com os pais, mas ele topa todas as atividades. Moro a 3,8 km da UFV e não tinha conhecimento dentro da UFV. E a cidade vizinha, e quando eu cheguei lá foi um mundo surpreendente para mim. E hoje eu estou lá dentro fazendo agronomia. Para mim abriu portas, fiz muita amizade, pude conhecer um pouquinho sobre cada curso lá dentro e recomendo muito. É difícil entrar? É difícil, mas é possível. Eu conciliei o trabalho rural
com meus estudos, que hoje foi gratificante para minha família, eu e meu irmão estão lá dentro. O pirarucu, conhecido como bacalhau da região do Amazonas, tem recebido uma atenção especial com incentivos à sua produção. A Fundação Amazonas Sustentável, através do programa Floresta em Pé, conseguiu recursos para melhorar o trabalho na cadeia produtiva do pirarucu, junto às associações de pescado. São benefícios para a compra de equipamentos e comercialização, e é o que nós vamos assistir agora num trecho do documentário Como é Feito o Manejo do Pirarucu. A pesca é uma das principais atividades mais importantes da Amazônia, seja ela tanto para a subsistência das famílias que aqui moram, como também como uma atividade comercial, sendo uma das principais atividades comerciais dessas famílias que residem na Amazônia. Comecei a pescar a partir de 10 anos em diante, assim, com o papai e os meus irmãos. Aí, através do manejo, já foi de 2004 para cá, através do Zé Maria, começou a fazer contagem. Aí, envolvendo já outras comunidades, que antes que nós começamos, eram 22 comunidades. Aí, todas as comunidades tinham a sua área de manejo. E aí a gente começou, por exemplo, fazendo essa parte das capacitações, né, do entendimento do que é o manejo, como é que se monta o manejo, para que ele serve, quais são os seus objetivos, né? E graças a Deus, a partir daí, com as primeiras comunidades que começaram a participar em 2003, aqui em Fonte Boa, a gente começou a ter a questão do interesse de outras que tinham ficado de fora, né? Até por questão de dúvidas, e começaram a participar. Hoje a gente tem praticamente 100% das comunidades trabalhando, que são em torno de 120 comunidades. Manejo é um negócio muito complicado para quem não entende, porque não é todos que querem entrar em manejo, não. Manejo só quer entrar o pessoal, que nem nós que estamos aqui, o resto é para tirar, os clandestinos. E a partir do momento que esses grupos de pescadores assumem essa etapa de produção e vigilância, que estão ocupando o território, eles estão fazendo gestão territorial dos seus espaços. Então isso torna esse um dos melhores exemplos de conservação, geração de renda e valorização das pessoas que estão na floresta. Bom, a primeira coisa para nós que melhorou do ilegal para o legal foi que a gente trabalha aí sossegado. O barco está aqui liberado, botando pirarucu, tudo autorizado pela nossa instituição que ampara a gente, dá licenciamento para o barco ficar aqui. E antes, a gente estava secando peixe clandestino lá no meio da mata. Escutava um voador desse chegar, uma lancha dessa, aquilo era um desmaio para todo mundo, com medo. Mas o manejo de pirarucu tem várias etapas, né? Organização, monitoramento, vigilância, pesca e a venda. Então esses são as partes principais do manejo. O manejo acontece assim, né? A contagem, né? Aí vem a vigiação do lago, aí tem a pesca. Depois da pesca, né, tem esse elemento aí de tirar o bucho, de cuidar o peixe, né, da gela que tem o barco para gelar. Para mim a FAI foi uma excelente ajudador para nós, que hoje nós temos aqui, de primeiro nós vinha para cá vigiar, morava dentro da canoa, no meio, né, não tinha onde nós morar. E hoje nós temos esse flutuante. Tem hoje o barco que nós encosta aqui, vem de lá, nós viemos nas canoinhas, né, de lá para cá para o lago. A negociação ela acontece antes da captura, né? E aí quando vai acontecer a captura já é o momento quase final do processo todo do manejo, né? Que é o momento onde toda a comunidade também se envolve, todo mundo está envolvido ali. O manejo do pirarucu é importante tanto para as comunidades na questão econômica e social, mas também pela questão ambiental, porque através do manejo se mantém a questão da recuperação dos estoques, onde estavam já com problema de sobrepesca, né? E com isso, esses estoques se mantendo, as comunidades capturam todos os anos, né, dentro do limite sustentável,
e que vem gerando renda importantíssima para todos aqueles que estão envolvidos. Nós trabalhávamos clandestino aqui, na época do clandestino a gente trabalhava aqui, até roupa tinha pouco para usar. Casa coberta de palha, cercado de esteira também de palha, que é daquela palheira, né, que a gente chama esteira. Tudo nós passava essa dificuldade aqui. Ultimamente, a gente vem dando um apoio voltado para a questão das feiras. Essas feiras, o que é o objetivo dessas feiras? O objetivo principal dessas feiras, eu entendo que não é a comercialização, mas o objetivo principal é divulgar o produto, divulgar o trabalho desses manejadores que eles vêm fazendo ao longo dos anos dentro dessas unidades de conservação, que ao longo dos vem esquecido. Então, quando esse produtor, quando esse pescador, manejador chega aqui em Manaus e ele consegue conversar diretamente com o consumidor final, ele conta a história de como é feito o manejo, aí sim, esse produto está sendo agregado em valor. Tá? Porque não está se vendendo um pirarucu, um quilo de pirarucu qualquer. Tu está se vendendo uma história, tu está se vendendo um trabalho de conservação e manutenção da biodiversidade dentro dessas unidades de conservação. Porque a gente tá com um plano de cuidar melhor, preservar melhor, porque daqui em 5 anos a gente já, o nosso plano é pegar aquele sim da DAF, né? Que é para daqui 5 anos o nosso peixe não ficar nem em Manaus, nós levar para o Japão para vender por dólar. Beleza? É impossível não, né? Vamos conhecer agora produtores que constroem tanques planejados para receber tambaquis e melhorar a criação. Um dos pontos mais importantes para que a sua atividade tenha sucesso no futuro é uma boa escolha da área onde você vai construir seus tanques. Essa boa escolha depende de um relevo plano ou de uma declividade suave para facilitar as construções. Assim como dentro da área onde você vai construir, tem que ser um solo que tenha uma concentração de argila suficiente para armazenar a água que você precisa dentro desses viveiros. A primeira coisa é fazer a limpeza, a retirada de toda a matéria orgânica, resto de plantas, resto de raízes, de tocos e tudo. Você vai retirar até chegar na argila, na qual vai ser trabalhado. Recomendamos que você faça o tanque semi-escavado, na qual o solo do fundo é levado para fazer as paredes laterais do tanque, também chamado de talude ou de taipa. Nós fazemos os taludes do tanque, toda a lateral, na proporção 3:1. Para cada metro de fundura do seu viveiro, tem 3 metros de saia, ou seja, de talude interno. Um exemplo, num tanque de 2 metros de profundidade, essa saia interna vai ter 6 metros de comprimento. Isso é muito importante para a impermeabilização do viveiro, para que você não perca a água. Quando você faz essa lateral, você faz as vias de acesso que vão percorrer toda a fazenda, que você vai poder acessar todos os tanques em qualquer parte. Nesse talude passa carro, trator, caminhões, e é muito importante que essa crista tenha pelo menos 5 metros de largura. Para se concluir a construção dos viveiros, é importante fazer a compactação de todos os taludes, assim como o do fundo. Essa compactação tem que ser feita com rolo compressor, para poder ficar um serviço mais bem feito e você ter certeza que você não vai perder água durante o cultivo. A outra fase é o enchimento deste viveiro. E recomenda-se que esse viveiro seja preenchido totalmente com água no intervalo máximo de 15 dias, objetivando evitar que formem-se rachaduras que, consequentemente, serão responsáveis por grandes percas de água durante o cultivo. A propriedade vai precisar de uma barragem para fornecer água para os viveiros. Após a água entrar nos viveiros, essa água fica. O tambaqui é criado sem renovação de água. A única perda de água que ele vai ter vai ser água perdida por evaporação. Para a segurança do viveiro, para que ele não transborde durante grandes chuvas, recomendamos que seja instalado também um ladrão para sair o excesso de água. Os principais erros na construção dos viveiros. Taludes muito inclinados. Taludes muito inclinados não permitem que se faça uma boa compactação do solo, o que pode levar o tanque a perder água. Não encher o tanque logo após a construção. Isso pode gerar rachaduras no solo e ele vai perder água. Tanques pequenos e rasos. O volume pequeno de água permite mudança rápida da temperatura, deixando os peixes suscetíveis a problemas, principalmente no início do inverno e do verão. Construir o viveiro da forma correta é que vai permitir o sucesso da sua atividade. A gente viu que a construção correta dos viveiros garante uma produção eficiente de tambaquis.
O mesmo se pode dizer de plantação de árvores. Se for adequada, é possível ver o crescimento de árvores frutíferas até nos vasos de casas. Hora das dicas. Como que surgiu essa paixão? É justamente por eu não ter espaço para plantar uma fruta no chão, né? Eu comecei a plantar em casa, em vasos, né? Buscando mudas de algumas frutas exóticas, adaptadas ao nosso clima. E começamos aí, eu e minha esposa apaixonamos por isso. Até onde você já foi para buscar? Aí eu fui longe, Olambra, Herculândia, Schmidt, Suzano. Nós vamos buscar mudas em canteiros sérios, né? Umas mudas boas, de origem boa, nós vamos longe buscar. É importante então a escolha da muda. É muito importante, tanto o vaso como a escolha da muda. Uma muda tem que ser clonada, o enxerto, para ela produzir rápido, de qualidade boa. O vaso também é importante. O de plástico ou cimento? Qual que você indica? Eu aconselho o de cimento, né? Que ele é mais fresco, né? Também uma terra boa, com uma boa drenagem embaixo, adubo, manutenção. Fala um pouquinho da manutenção. A manutenção ela é feita adubo a cada 2 meses e também eu coloco torta de mamona com farinha de osso. Isso não faz mal, você pode... E a cada 2 anos você tem que dar uma manutenção nas raízes dela. Você fazer uma poda, porque acaba sendo no vaso um bonsai. Aí você tem que fazer uma manutenção apodando os excessos de raízes, né? E para ela formar outra vez. Então esse é o segredo para ela produzir o ano todo? E bastante água. Todos os dias? Todos os dias. Por ser em vaso, ela saca rápido. Tem que ser água todos os dias. Sol, sombra? De preferência, sol da manhã e sombra à tarde, porque o nosso clima é muito quente. Então vamos conhecer um pouquinho do que você tem aqui. Vamos lá. Aqui nós temos a jabuticaba branca, inclusive ela está no vaso maior, porque as raízes dela são maiores. É uma jabuticaba branca, ela é doce como a sabará, só que ela em vez de ela ficar preta, ela vai ficar, quando ela amadurece, ela fica branca. É bem exótica essa. A laranja quincan, que é a laranja japonesa, que a gente come com casca e tudo, essa produz o ano todo. Aqui nós temos o pêssego. O pêssego é uma fruta do clima mais fresco, mais frio, né? Mas ele consegue produzir aqui também. É o 2º ano que ele está produzindo. Esse daqui é a mora do Paquistão. É uma fruta bastante exótica, difícil de se encontrar, é muito rara. Você pode ver que ela é muito doce. A fruta dela é bem diferente da mora nativa. O limão galego também é bastante comum, o limão galego. No vaso ele vai muito bem. É o 4º ano que já está produzindo, ele carrega sempre com bastante carga. Também você não pode, se for com muito excesso de fruta, você tem que ir abortando um pouquinho das frutas, senão ele mata a planta, né? Outra planta também que é bastante comum e é fácil de produzir é a siriguela. A siriguela não precisa de enxerto. Se você cortar um galho e plantar, ela vai produzir rapidinho, sabe? E aqui está a siriguela doce, esse é o abacate. O abacate para mim foi um desafio, plantar ele no vaso, e o ano passado ele produziu. Conseguimos tirar 3 frutas deles. Aqui nós temos o limão imperial. O limão imperial ele é semelhante ao limão cravo. A fruta dele também, ele é listrada igual a planta. Outro desafio nosso foi a planta da maçã. Essa maçã que ela é adaptada para o nosso clima mais quente, né? Mas produz. Essa maçã já é o 5º ano que ela está produzindo. Ela também tem que ser sol de manhã, com bastante água. E aí, como vocês estão vendo, o fruto é delicioso, muito fácil para produzir em vasos também. Jorge, fora esses, tem ainda cajamanga, pêssego? Pera, goiaba gigante, nectarina, eu tenho a carambola mel, o camo-camo, o caqui, a cerola doce, a cereja do Joinville. São plantas que você pode produzir em vasos, no chão, que ela produz normalmente. E por hoje a gente fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!